visualização que a gente tem com o nosso protótipo. Aqui a gente pegando simplesmente apoiado, a gente vai demonstrar as vigas com ela simplesmente apoiada. Essas vigas também foram testadas assim, os suportes também foram testados para ele aguentar essa viga nessa posição, e a gente demonstra a deflexão não só com as reações, mas também com as cargas. E as cargas a gente pode medir. No trabalho a gente chegou a usar, por exemplo, 1 kg, aqui a gente vai ter 40 gramas, e a gente multiplica pelo valor da gravidade para a gente poder achar, para a gente tentar enxergar a deflexão. E a gente observa que aonde é aplicada essa deflexão também altera a nossa visão de deflexão, no caso, onde é aplicada a nossa carga. Se a gente aplica mais próximo do tipo de reação, é muito mais difícil da gente enxergar essa deflexão. Porém, também tem uma outra variação, quando a gente falou lá na primeira videoaula, que essa carga aqui a gente pode ser considerada ela como pontual. Mas se a gente considera essa carga, a gente aplicando ela de forma de momento distribuído, a gente consegue enxergar a deflexão, que é essa curvatura que a nossa viga começa a fazer pela carga que está sendo aplicada sobre ela. Se a gente aplica também carregamento pontual na ponta da viga, a gente também começa a enxergar uma deflexão. Se a gente faz um carregamento nessa nossa viga e a gente começa a exagerar na carga colocada, ela pode chegar à fratura da nossa viga, ou ela pode se deformar plasticamente, que é o que a gente não busca. A gente só busca a visualização, que é o que a gente consegue atingir com o nosso protótipo. Porém, em outros materiais é muito mais difícil a gente conseguir enxergar essa visualização, e é mais fácil a gente chegar à fratura da viga. E aqui agora a gente vai mostrar com essa mesma viga, mudando a própria geometria. A gente colocando essa viga na vertical, perceber que se a gente colocar a mesma carga que a gente colocou antes, a gente já estava conseguindo ver a deflexão, só pela mudança da geometria a gente consegue perceber que ela resiste a uma maior deflexão do que a carga anterior. Ela não existe agora mais uma curvatura como estava sendo demonstrado antes, só por a gente ter mudado essa geometria. E assim, mostrando como não só o tipo de material influencia na nossa viga e na nossa deflexão, como também a geometria, aqui a gente vai utilizar agora materiais diferentes para comprovar essa questão dos materiais. Muito esbelta como essa daqui, só o fato dela estar engastada, ela já começa a demonstrar a deflexão sem nenhum tipo de carga ou carregamento. Mas se a gente começar a aplicar algum tipo de carga nessa viga, ela vai demonstrar uma deflexão superior, maior ainda, e ela começa a se deformar. Porém, o range de deformação ela também consegue demonstrar em questão da vertical. A viga de concreto, nessa mesma viga, utilizando o mesmo movimento que é uma viga em balanço, aí que a nossa deflexão é praticamente imperceptível. A gente mostrando que com uma viga muito maior e mais esbelta, que era o exemplo da nossa viga de alumínio, um carregamento numa viga simplesmente apoiada, que por ela estar simplesmente apoiada, a nossa viga está simplesmente apoiada, se a gente aplicar qualquer tipo de carregamento, ela pode acabar não refletindo e executando um movimento, porque ela não vai ter nenhum tipo de reação. Ela vai ter uma reação, mas não é o suficiente para mantê-la no lugar. Ela não vai refletir e ela vai acabar simplesmente se movimentando. Então, no caso dos outros tipos de carregamento, os outros testes, a gente fez com combinações de viga. E essas combinações, fora a viga em balanço, geram um tipo diferente. Por exemplo, uma viga biapoiada, que é o mais comum da engenharia, que a gente coloca uma viga com carregamento, ela está biapoiada, com um pino e um apoio fixo, e a gente aplicando cargas sobre ela, a gente pode chegar a uma fratura.
A gente chegando aqui a uma carga de praticamente 1 kg e a nossa viga praticamente não demonstrou nenhuma deflexão visível. Aqui para a gente comprovar que a gente está próximo de 1 kg do nosso carregamento. Quer dizer, a gente já está com mais de 1 kg, 1 kg 181. Aí, no caso das nossas vigas, a gente demonstra que essa viga é o mais comum e esse tipo de esse tipo de apoio e configuração que a gente faz, ela vai ser uma viga biapoiada e isoestática. Ela é um dos mais comuns que a gente encontra nos livros de cálculo, no Hibbeler, no Nash. São também as questões mais fáceis que a gente consegue resolver depois da viga de balanço, que foi o primeiro exemplo que a gente utilizou. Nossa terceira configuração, a gente consegue utilizar o apoio de pino sem o pino e a gente transforma ele num apoio fixo. E aí ele vai ser uma viga simplesmente apoiada instável. É uma viga de rolete, onde ela tenha simplesmente apenas um tipo de reação, que é nessa direção, e no caso ela está limitada nessa direção, mas ela consegue ir para cá e aplicar. A gente também pode utilizar outros materiais aqui para poder mostrar esse tipo de carregamento, como esse. E ele não vai demonstrar muita coisa, a não ser que ele frature, porque é uma viga frágil, ou a nossa viga de alumínio. E quanto maior o carregamento que a gente colocar nessa nossa viga de alumínio, ela consegue demonstrar uma maior deflexão. Como a gente vai conseguir enxergar já a nossa curvatura da nossa viga. Então, e a gente consegue ver que, como ele é um material de alumínio e ele é um material dúctil, a gente consegue ter uma deflexão muito grande e uma das mais perceptíveis do nosso trabalho. De configurações que a gente for usar para os testes, a gente vai pegar a viga e colocar ela como engaste e apoiar. E aí a gente vai ter uma configuração chamada de viga hiperestática, que é um dos tipos que a gente, quando a gente compara com a realidade da engenharia, a gente está desperdiçando dinheiro, porque a gente está fazendo uma viga que ela vai estar com excesso de material, no caso, a gente vai estar utilizando material demais para ela resistir, sendo que a gente poderia utilizar menos material e continuar com um bom coeficiente de segurança. Estática, já com os 3 tipos de reações aqui, e com um tipo de reação aqui, a gente praticamente não vai enxergar. A gente pode colocar aqui em cima um outro protótipo. E a gente ainda não vai enxergar a deflexão. Agora, sacos de 1 kg de grãos, a gente pode ir colocando em cima dessa viga até, digamos que ela frature. E ela fraturou com 3 kg. A gente consegue perceber que o material frágil ele tem uma dificuldade de demonstrar deflexão, porém é muito mais fácil de fraturar quando ele chega à sua carga limite. Ele até resiste muito mais à deflexão, como a gente viu que com quase muito menos de 1 kg, a viga de alumínio ela já conseguia demonstrar deflexão. E uma viga de gesso com 3 kg ela fratura. E assim a gente consegue demonstrar essa diferença dos tipos de materiais. Aí a nossa segunda viga de concreto, ela fratura também com 2 kg. Também por ela ser uma viga de menor área do que a de gesso, ela tem uma menor espessura, ou seja, ela vai resistir menos. E o tipo de material também. O gesso é mais frágil, porém nesse caso a geometria aqui impacta mais. Não é questão de resistência. Mas é isso, pessoal. Obrigadão, vamos ficando por aqui e a gente encerra o nosso módulo didático demonstrando todas as funcionalidades e perceptíveis. Recomendo que vocês entrem em acesso no comentário fixado, onde vai ter o acesso aos roteiros de aula, onde vocês podem ver passo a passo
com o TCC e com os roteiros de aula para a fabricação de um protótipo para vocês. Vocês podem testar e eu recomendo fazerem algumas atividades, como por exemplo, existem vários exemplos do próprio livro do Hibbeler, do Nash, onde vocês podem pegar exemplos de vigas pi-apoiadas, vigas hiperestásticas e tentarem ver as suas reflexões e calcular. Recomendo isso para vocês. Muito obrigado, vamos ficando por aqui. Esse foi o meu canal Só para o meu TCC.